Olá, sou Aniele, aluna do programa de pós-graduação em Saúde e Nutrição da UFOP, e irei falar os aspectos da ética tradicional e da ética moderna. Estudar ética significa analisar reflexivamente as bases de nossas decisões. A partir de que evidências decidimos agir desta ou daquela forma? Principais concepções históricas de ética. Ética da virtude. Principais pensadores: Platão e Aristóteles. Concepção harmônica da virtude em Platão. Visão da sociedade humana como uma unidade constituída por vários elementos independentes e, mesmo assim, integrados. Há três partes na alma: a inteligência se situa na cabeça, a irascibilidade no peito e a concupiscência no ventre. Concepção prática de Aristóteles. Doutrina da mediedade, meio termo. A necessidade de não silenciar nossas emoções, mas buscar sua proporção. A história da ética após Platão e Aristóteles. Período helenístico. As principais correntes filosóficas vão tratar, então, da arte de viver e ser feliz. As principais concepções são: estoicismo, Zenão de Cítio. Ideal de vida era atingir a indiferença diante dos acontecimentos. Hedonismo, Arístipo de Cirene. O único caminho para a felicidade é o prazer. Epicurismo, Epicuro. Os epicuristas procuravam a ataraxia, quietude e ausência de perturbações, o que somente seria possível se o homem tivesse cultivado suas emoções. O cetismo, Pirro de Élida. A verdade é inacessível e a verdadeira natureza das coisas não é manifesta. Para alcançar a felicidade é não julgar. Cinismo, Antístenes e Diógenes de Sinope. Ideias: contestação extremada das convenções, redução do homem à sua necessidade animal, ausência de teoria e fundamentação reflexiva, intuição emocional. Pensamento cristão. A felicidade para o cristianismo não consiste em um fazer ou uma atitude moral. A felicidade para o cristão consiste em seguir aquilo que Cristo seguia. Transição da ética da virtude para a ética do dever. Enriquecida pela doutrina cristã, a ética da virtude chegou até o século XVI sem muitas confrontações e contrariedades. Apenas com a revolução científica, com a mudança de compreensão da realidade do mundo, a própria ética acabou sofrendo alterações. Racionalismo. Descartes. Somente o cogito, a razão, pode conhecer o mundo e a si mesmo. E antes de toda a experiência, a mente já possui ideias inatas. Empirismo, Locke e Hume. Ao nascer, somos uma tábula rasa, papel em branco, e somente a partir das experiências pessoais conhecemos o mundo e a nós mesmos. Ética do dever, filosofia moderna, Immanuel Kant. Com Immanuel Kant, surgiu a concepção científica da ética, uma concepção que pretende ser universal, válida para todos, como todo conhecimento científico. Idealismo transcendental. Kant, o entendimento que faz a ponte entre a sensibilidade, experiência e a razão, ideias. Somente podemos conhecer aquilo que se manifesta, os fenômenos, e por isso não podemos conhecer toda a realidade em si, independente de toda manifestação. O objetivo de Kant, então, consiste em estabelecer a ética em padrões científicos universais, válidos para todos, não circunscrita aos limites da natureza, dos fenômenos da cultura e da época. Neste sentido, ele entende que devemos compreender os princípios da ação humana. Ética do existir, filosofia contemporânea. Friedrich Nietzsche apresenta os indivíduos como autoafirmadores e livres. A grande libertação acontece no próprio querer,
que passa a querer o seu próprio querer, ou seja, a vontade quer o seu próprio poder do seu querer. Sua crítica visa recuperar os valores afirmativos da vida, que possam dar aos homens um novo impulso em direção à superação de suas limitações, por meio do incentivo à vontade, à sensibilidade, à criatividade. O conceito de vontade de poder de Nietzsche é importante para compreendermos a origem dos valores morais, que são apresentados aos indivíduos como seres autoafirmadores e livres. Falando sobre a ética na pesquisa. Em linhas gerais, a ética é como se denomina o conjunto de valores que norteiam a conduta das pessoas em um determinado período e em uma determinada sociedade. Na pesquisa, isto não é diferente. Pilares da ética na pesquisa. 1. Uso do pensamento científico. 2. Integridade dos métodos. 3. Idoneidade do trabalho. 4. Cumprimento de exigências. A importância dos comitês de ética. Os CEPs são responsáveis pelas análises, emissões de pareceres, monitoramento de riscos, recebimento de denúncias de abusos, de notificações de fatos adversos e instauração de processos de apuração. A atuação desses comitês aumenta a credibilidade das pesquisas e ajuda a combater e diminuir os casos de má conduta científica.